Olá, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Quero trazer a mensagem de Deus nesse dia. Vamos estar meditando aqui em João, capítulo 8, versículo 36. Que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de entrar no tema da mensagem, aqueles amigos que estão nos assistindo, logo aqui embaixo tem um botãozinho, dê um like e também se inscreva, ative o sininho, que isso vai nos ajudar muito para que o YouTube venha impulsionar os nossos vídeos. Então é muito interessante que aqueles que nos assistem que compartilhem, dê um like e também se inscreva, para que possivelmente eu venha fazer ao vivo, para que todos venham ter acesso às nossas mensagens. Então, dando continuidade aqui na mensagem, em João 8,36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que a única liberdade verdadeira é a liberdade trazida por Cristo. Essa é uma declaração feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz: o escravo não fica permanente na casa, mas o Filho fica permanente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós observamos que Jesus fez essa declaração ali durante um discurso diante dos judeus. E nesse discurso, Jesus falou sobre pontos fundamentais da mensagem do Evangelho, especialmente sobre a sua pessoa e o seu ministério. Então observamos dentro desse texto bíblico, mostra uma reação também das pessoas diante do discurso de Jesus. Alguns dos judeus até chegaram a esboçar certa crença nele, conforme está lá mais acima desse mesmo capítulo, no capítulo 8, está no versículo 30. Então nós observamos, por um tempo, eles até ficaram convencidos de que Jesus era o Messias. Mas aqui nós observamos que o problema é que Jesus não era o tipo de Messias que eles esperavam. Não é um Messias que eles desejavam. Ele que estava esperando um Messias, aquele que ia verdadeiramente libertar, no caso, no entendimento dele, do Império Romano, que sabe que os judeus ele era dominado pelo Império Romano. Então, quando ele falava em libertar, a libertação que eles entendiam era sob o domínio do Império Romano. Então observamos aqui mas só que adiante eles observam que não era o Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando o Messias, no caso, que vinha dar libertação, no caso, politicamente falando. Nós vamos falar mais adiante nessa mensagem. Então, logo então eles foram da crença à hostilidade. Se a gente for seguir nesse mesmo capítulo, mais à frente, nós vamos observar que eles já entenderam que não é o Messias que eles estavam esperando. Então foi nesse contexto que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa declaração de Jesus basicamente afirma que um simples sentimento mental não é suficiente para tornar um homem verdadeiramente livre. Isso quer dizer que era necessário que haja uma entrega completa a Cristo, reconhecendo como seu libertador pessoal do domínio de Satanás e do pecado. Então observamos aqui que o pecado, ele sim, escraviza o homem. Então Jesus veio para libertar da escravidão, que o pecado escraviza o ser humano. O homem já vive na sua natureza pecaminosa, já passa a ser
já é escravo do pecado. Então nós observamos aqui que Jesus veio para libertar aqueles que se encontram escravos do pecado. Nós aqui não observamos nesse tema, se o Filho vos libertar. Jesus é claro ao dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso significa que o homem foi dominado pelo pecado. O homem já herdou da natureza pecaminosa, que lá no Éden, quando Adão e Eva eles caíram, teve a queda, pecaram. Então a natureza humana já por si só já é pecaminosa, já está sempre dominado pelo pecado. Então você vê que dominado pelo pecado, então de tal modo que ele é incapaz de se libertar desse domínio. É incapaz. Um homem por si só ele não consegue se libertar do domínio do pecado. Nós observamos que até o apóstolo Paulo também fala do pecado na figura de um senhor que escraviza os seus servos. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 16. Ele ainda alerta para a verdade do que? O salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. Então aquele que vive escravizado pelo pecado, não tem uma libertação completa em Jesus Cristo, ele vai sempre, o final vai ser a morte. Então na sequência Jesus disse que o escravo não fica permanente, conforme já foi falado, ele não fica permanente na casa, mas o filho sim. Esse sim fica para sempre. Com isso Jesus estava revelando que seus opositores eram como escravos, que não disputavam de nenhuma liberdade. A liberdade era a liberdade falsa, não era uma liberdade verdadeira. Então um escravo até podia viver na casa do seu senhor por um tempo, mas jamais para sempre. Ele poderia ser negociado como mercadoria, dispensável a qualquer momento. Por outro lado, o filho também fica na casa permanente. Ele é herdeiro do Senhor da casa. Naquele tempo, os judeus se orgulhavam de ser descendente de Abraão. Eles proclamavam que era filho de Abraão, como se isso fosse alguma coisa vantajosa, que está imune. Ele achava que era um privilégio diante de Deus, conforme está lá em João 8,37. Então eles viviam uma liberdade falsa, que na verdade nada mais era do que uma escravidão. Era uma escravidão. Então eles não entendiam o que é ser verdadeiro filho de Abraão. Que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que permanecem em sua casa, em desfruta dos privilégios, como herdeiro para sempre. Mas essa filiação não é pela carne, é pela fé, e essa fé não é uma fé qualquer. Não é uma fé qualquer, é uma fé genuína no Filho de Deus. Então ele estava muito enganado por se declarar ser filho de Abraão. Então nós observamos aqui que somente Jesus é capaz de transportar o homem do escravo do pecado a filho de Deus. Somente Ele tem o poder de tirar o pecador do estado de morte espiritual para o estado de herdeiro da vida eterna. Então por isso, evidentemente que a expressão, quando Jesus menciona se o Filho vos libertar, diz respeito ao novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo de Deus, com base na obra expiatória de Cristo, que Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele por si só, a partir dali, ele já passou, no caso, como um cordeiro, no caso ele já, pela expiação de todos os nossos pecados. Então ali, a partir dali, todos aqueles que aceitar Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, ele passará a ser livre. Então ele passará a ser verdadeiramente livre. Então nós observamos que o ensino é claro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que tipo de liberdade é essa? Vamos estar falando aqui, os judeus esperavam
conforme já foi falado, os judeus esperavam um Messias que trouxesse liberdade física e política e religiosa a Israel. Julgando ser justo, eles estavam interessados na verdadeira liberdade, que é aquela que rompe com as correntes do pecado. Então, nós observamos que isso só ocorre quando está afirmado em Jesus Cristo, que no Filho de Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Mas ao dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus fala justamente da libertação da escravidão do pecado. O pecado escraviza o homem por si só não consegue sair da escravidão do pecado. Porém, se verdadeiramente livre, não significa viver uma vida sem compromisso e sem lei. Não é porque a pessoa, às vezes, está em Cristo, ele vai estar completamente, verdadeiramente livre. Mas isso não significa uma vida sem compromisso com a lei, porque Jesus mesmo, ele veio e cumpriu a lei. Foi diante da lei que Jesus cumpriu toda a promessa de Deus. A promessa que desde do Antigo Testamento, conforme nós já sabemos, que tudo, a lei era a sombra das coisas futuras. Conforme está lá em Coríntios capítulo 9, 21, né, Gálatas 6, 2, fala sobre isso, que nós não estamos isentos da lei, da lei. O homem sempre terá um Senhor, seja Deus, seja o pecado. Conforme está em Romanos 6, 15, 16, diz assim, então, livre de verdade é aquele que serve a Deus e vive uma vida de acordo com a sua vontade. Aquele a quem o Filho liberta é feito verdadeiramente livre. Por quê? Ele sente prazer nas coisas de Deus. Ele já não vai mais estar voltado para o pecado. Ele não vai ser mais escravo do pecado, porque ele agora vai sentir prazer nas coisas de Deus. Por natureza, porém, o homem é incapaz de provar dessa liberdade. Isso porque o pecado escraviza a sua vontade. Então não há uma única parte da vontade do homem natural que não esteja dominada pelo pecado. Na verdade, o que há é uma depravação total. Nós observamos que um homem natural vive completamente escravo do pecado. Nós observamos o que está acontecendo no mundo de hoje. Todo tipo de atrocidade, o homem já não obedece à palavra de Deus, escarnece de Deus, e isso está uma depravação total. Mas a boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus veio para trazer as boas novas, essas boas novas, quer dizer, a boa notícia é que o Filho de Deus veio para libertar o pecador. Ele traz uma liberdade tão extraordinária e completa ao pecador. Então, essa liberdade completa. Então, ele que concede ao pecador liberto o direito de ser filho de Deus. Filho de Deus, porque aquele que ama a Deus, aquele que obedece a Deus, crê no Filho de Deus, esse passa a ser verdadeiramente filho de Deus, porque ele crê na palavra de Deus. Então é por isso que a declaração, se o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livre, é uma expressão maravilhosa que resume a essência do Evangelho de Cristo. Então, nessa mensagem que eu deixo para aqueles, talvez está uma situação difícil, às vezes não consegue se libertar das coisas ruins, das coisas desse mundo, mas sabe de uma coisa, Jesus veio para libertar aqueles que estão cativos do pecado, aqueles que estão no cativeiro do pecado. Jesus veio para trazer boas novas, trazer paz, esperança. Então que essa palavra venha encontrar guarida em cada coração nesse dia, e aqueles que nos assistem, que medite na palavra de Deus, busque uma libertação completa, não uma libertação passageira de uma coisa terrena, mas uma libertação que vai levar para a eternidade com a paz, entendeu? Sabendo que aquele que vive em obediência à palavra de Deus, ele vai estar com a vida garantida na eternidade. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos que nos assistem.
que essa palavra venha estar encontrando guarida em cada coração. Deus abençoe a todos, fique todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.